E a galera, então, a gente vai ver hoje, né? Semana passada a gente viu, né? Plano inclinado. Hoje a gente vai ver um pouco sobre componentes da resultante, né? Então a gente vê aqui primeiro tópico, né? Ele falando um pouco da força resultante, não é isso? A força resultante nada mais é o que? A força resultante são a soma das forças, tá? De todas as forças que existirem, F1, F2 e infinito, tá? E ele fala que essa força resultante é uma força imaginária, tá? São várias forças que existem que a gente consegue imaginar, ver, né? Identificar naquele local. Componente da força resultante, galera, nada mais é o que? Se eu tenho aqui, tá? Nesse gráfico, perceba, eu tenho a peso, né? A força resultante, a força total e a força aqui do componente, tá? Então, como eu disse para vocês, são imaginárias. A gente vai identificando no local, na trajetória, no ponto, na tangente, tá? Onde é que existe a força resultante. Então, perceba que nossa força resultante ela tá aqui, tá? Aí aqui ele fala, né, que Ft é a força tangencial de Fr, Fc é a força centrípeta da força resultante, tá? Então, a força resultante ela vem é uma componente da tangencial e da força centrípeta, tá bom? Nenhum segredo até aí, né? Acho que são coisas que vocês já viram, né? Então tem aí, ó, força resultante nada mais é que a força tangencial mais a força centrípeta, tá? Quando falo tangencial, galera, eu tô falando dessa aqui, tá? Da tangente, dessa parte aqui, essa aqui, tá bom? Pronto. E a outra coisa é, se a intensidade da força resultante for muito forte, muito grande, a gente usa o teorema de Pitágoras. A gente pega a nossa equação e eleva ao quadrado, como vocês sabem, né? Teorema de Pitágoras, a gente eleva ao quadrado, tá? Para poder ter o resultado, a intensidade, tá? O componente que ele fala aqui, galera, da força resultante, nada mais é o que? Que é a variação, tá? Dessa velocidade aqui, do vetor velocidade, tá? É importante vocês lembrar que essa setinha aqui em cima se chama vetor velocidade, tá? Então, a gente vê aqui a parte da intensidade, né? A direção e o sentido para onde, né? Isso a gente tá como posso falar, o nosso corpo está indo, né? Qual é a direção, né? Qual o sentido? Tá entendendo? Qual a sua aceleração? Certo? Então, ó, aqui a gente tem um movimento, esse gráfico aqui é acelerado, tá? Eles estão tudo na mesma direção e sentido. Aqui eu tenho sentido e direções diferentes, tá vendo? Então é um movimento retardado, tá? Sem grisear aí, viu, galera? Retardar o movimento, tá? Continuando aqui, certo? Ele fala um pouco da componente da centípeta da força resultante, tá? Mas aqui não é nada assim, ó, como posso falar? Exagerado, tá? Importante para vocês, o importante é isso que eu tô falando aí, tá bom? Então, uma coisa aqui que é extremamente importante que eu vou falar para vocês aqui, ó. A força centrífuga. O que é força centrífuga? Veio. A lei de Newton, vocês conhecem Newton, né? Só podem ser aplicadas em relação a certos sistemas de referenciais privilegiados, chamados que estejam em inércia, né? Então, inércia ele está o quê? Em repouso, né? Ou translação retilínea. Então, vindo para cá, tá? A gente tem que lembrar que existe, nisso tem que ter o quê? A força da gravidade, né? No vetor P aplicada, a força da gravidade vocês sabem que são 10 metros por segundo, né? Isso aí é a admissão. E a força que o contato está exercendo em cima desse valor, dessa força aí aplicada. Tá bom, galera? Então, tem esse gráfico aqui explicando bem direitinho. A gente tem um corpo aqui, tá? A gente vê aqui, ó, a força de atrito, o peso, né? Que o peso está sempre para cá. A força de Newton, certo? As forças. A gente consegue identificar os tipos de forças que existem nesse local aí. Tá bom? Então, galera, é isso aí, tá? A parte de... É um resumo bem legal que tem aí, tá? É a parte de componente de um resultante, só para vocês entenderem, tá? Que o componente é o que? São vetores, tá? Por isso, quando toda vez que vocês verem algum elemento da física com essa setinha aqui em cima, significa dizer que ele tá se tratando de vetores, tá? E é importante vocês entenderem o que é um movimento acelerado, um movimento retardado, tá? Os movimentos, e lembrar que todo movimento e todo sentido tem uma aceleração, tá certo? Cheiro para vocês.